Aqui o mestre fala sobre a atividade do ouro. O ouro, para quem não sabe, é a manifestação, a precipitação da luz divina. É a luz precipitada no plano físico. Então ele está se referindo à questão do ouro na época de Atlântida. O ouro era um meio econômico comum nessa era, como em todas as idades de ouro, porque sua emanação natural é uma energia ou força que purifica, equilibra e vitaliza. É posto no interior da terra pelos senhores da criação, esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos, sistemas de mundos e a expansão da luz nos seres que sobre eles habitam. A mente externa, o conhecimento intelectual da humanidade, possui muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da existência do ouro neste planeta. Ele cresce dentro da terra como uma planta e através dele está se derramando constantemente uma purificante, vitalizante e equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos, bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos. O ouro foi colocado neste planeta para usos vários, dos quais, sendo os mais triviais e sem importância, o seu emprego como meio de câmbio para a ornamentação. A maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra é ceder sua própria qualidade natural e energia para purificar, vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo. O mundo científico de hoje não tem qualquer suspeita até agora dessa atividade. Entretanto, o ouro desempenha a mesma função em nossa Terra que os radiadores em nossas casas. O ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do nosso Sol é fornecida ao interior da Terra. E um equilíbrio de atividades é mantido. Como condutor dessa energia, ele age como transformador a transmitir a força do Sol para o interior da substância física do nosso mundo, assim como para a vida que se estende sobre ele. A energia contida no ouro é realmente a radiante força eletrônica do Sol, atuando numa oitava mais baixa. O ouro é às vezes denominado um raio de sol precipitado. Como a energia contida no ouro tem um grau vibratório extremamente alto, ele só pode atuar sobre as mais finas e mais sutis expressões de vida através da absorção. Em todas as idades de ouro, este metal entra em uso pelo povo em profusão e generalizado, e sempre que isto sucede, o desenvolvimento espiritual de tal povo alcança um estado muito alto. Nessas idades, nunca o ouro é armazenado às escondidas, ao contrário, é largamente distribuído para o uso das massas, que, absorvendo sua energia purificante, são elevadas a uma perfeição maior. Tal é o correto emprego do ouro, e quando esta lei é conscientemente compreendida e obedecida, o indivíduo pode atrair a si qualquer quantidade que deseje pelo uso desta lei. Bom, e muitos agora devem estar pensando, né? Nós estamos entrando na idade de ouro, na nova era. Também estamos à beira da revalidação da moeda, né, com o lastro das moedas mundiais em ouro, e tudo isso não é coincidência. Para quem não sabe, nós entramos, né, o sistema solar, ele orbita em volta do Sol central, chamado Alcyon, na constelação do Touro, no aglomerado de estrelas chamadas Pleiades. Este Sol central, ele irradia uma energia fotônica muito forte. Na internet pode-se achar até imagens que representam essa configuração. E esta irradiação, chamada cinturão de fótons, a cada 11 mil anos o sistema solar entra nesta irradiação, fica por 2 mil anos, depois sai, fica mais 11 mil anos, depois entra, fica mais 2 e assim sucessivamente. Então, nesses períodos de 11 mil anos, quando o sistema solar entra na irradiação direta do cinturão de fótons, todo o sistema, né, toda a vida, e no caso a Terra, se inicia uma idade chamada Era de Ouro.
pois a irradiação é maior, né? Eleva a consciência, vidas se elevam, vidas evoluem, mudam-se de dimensões. Isso não é só aqui na Terra, é em todos os planetas. Então, para quem não sabe, em 2012 nós entramos dentro já deste cinturão. Estamos caminhando para o aumento cada vez maior dessa energia, pois quanto mais dentro do cinturão, mais para dentro, maior é a energia. O pico, o ápice vai ser daqui 1000 anos. Então, nós estamos entrando? Não, nós já estamos na Idade de Ouro, nós já estamos nesta vibração. Por isso também, estas mudanças todas que estão acontecendo, a elevação da consciência de tantas pessoas, a vinda de almas mais evoluídas para cá, toda essa história de que almas estão sendo levadas para outros planetas, né, compatíveis com a sua vibração. E toda essa questão do ouro tem a relação com essa energia, porque aumenta muito a energia. Então, continuando. Por causa dos depósitos de ouro em todas as cadeias de montanhas, encontra-se saúde e vigor na vida nas montanhas, como não se pode encontrar em nenhuma outra superfície da Terra. Ninguém jamais ouviu falar de efeitos nocivos sobre aqueles que manejam constantemente ouro puro. Enquanto no seu estado de pureza é mole e desgasta-se facilmente, ainda esta mesma propriedade preenche a finalidade de que acabei de falar. Os indivíduos mais adiantados desses povos produziam muito ouro por precipitação direta do universo. As cúpulas de muitos edifícios eram cobertos com lâminas de ouro e os interiores decorados com joias brilhantes, de desenhos curiosos e maravilhosos. Essas joias eram também precipitadas diretamente da única substância eterna. Quando os filhos da terra desviam os olhos do amor, estão escolhendo deliberada e conscientemente a experiência do caos. Aquele que procura viver sem amor não pode sobreviver por muito tempo em lugar algum da criação. Tais esforços estão destinados a acarretar fracasso, miséria e dissolução. Tudo que se ressente da falta de amor deve voltar ao caos, informe para que sua substância possa ser novamente usada em combinação com o amor, produzindo assim uma forma nova e perfeita. Esta é a lei tanto da vida universal como da vida individual. Ela é imutável e irrevogável, eterna, entretanto benevolente, porque a criação manifestada na matéria existe para que Deus possa ter alguma coisa onde derramar amor e assim expressar-se em ação. Esta é a lei do Uno poderoso, da qual tudo mais procede. Ela é o mandato da eternidade e a vastidão. O esplendor dessa perfeição não podem ser descritos por meio de palavras. Se não houvessem essas atuais, reais, permanentes e perfeitas condições de vida e experiência que transcendem muito a descrição humana, a existência seria apenas uma máscara sobre a estupenda atividade de vida que vibra eternamente em toda a criação. Existem aquelas mais altas, harmoniosas, transcendentes esferas, reinos de atividade e consciência individual e cósmica, onde a criação permanece continuamente em alegria, em amor, em liberdade e em perfeição. Essas esferas são reais, verdadeiras, perfeitamente reais e muito mais permanentes do que vossos corpos e edifícios no mundo físico que vos rodeia. Esses reinos de vida são feitos de substância tão carregada de amor que jamais podem possuir uma qualidade ou atividade de discórdia, imperfeição ou desintegração a eles impostas ou registrada dentro deles. Como são baseadas no amor, a perfeição de tal manifestação é mantida eternamente, sempre ativa, sempre expansível, abençoando sempre com alegria tudo o que existe. Trazeis para cima de vós mesmos o infortúnio que vos obriga ao renascimento contínuo, na ignorância dos sentidos, dos apetites humanos e desejos do eu exterior. Tais apetites da natureza sensorial do gênero humano são em si mesmos apenas uma acumulação de energia a que o indivíduo, através de seus pensamentos e sentimentos, imprimiu uma qualidade
de uma ou de outra espécie. Essa energia mal qualificada atinge um momento, ponto de saturação de energia acumulada, tanto positiva como negativa, através da expressão humana e se transforma em hábito. O hábito é tão somente energia especificamente qualificada e focalizada por um tempo, num certo objetivo. Os apetites dos sentidos das vidas precedentes tornam-se as forças propulsoras e hábitos nas vidas subsequentes, mantendo-vos escravizados, presos à roda do carro da discórdia, das privações e da necessidade, fazendo-vos rodopiar num labirinto de problemas humanos e experimentos de vossa própria criação, obrigando-vos a aprender e obedecer à lei do amor, à lei do uno. Vossos desatinos vos conduzem sem parar até que estejais dispostos a compreender a vida e obedecer sua lei do uno. Amor. Girais de vida em vida, experimentando discórdia sobre discórdia, até que aprendais a viver a lei do amor. Esta é uma atividade propulsora que ninguém escapa e continua até que o eu externo investigue a razão de sua miséria e compreenda que sua libertação da experiência dos sofrimentos só se pode efetuar pela obediência à lei do amor. Tal obediência começa como calma, paz e bondade nos sentimentos, cujo centro se acha no coração. Seu contato com o mundo exterior deve realizar-se através do sentimento interior. O amor não é uma atividade da mente, mas a pura e luminosa essência que cria a mente. O amor não é uma atividade da mente, mas a pura e luminosa essência que cria a mente. Essa essência da grande chama de Deus flui para dentro da substância e constantemente se derrama como perfeição em forma e ação. O amor é a perfeição manifestada. Ele só pode expressar paz, alegria e um transbordamento desses sentimentos para toda a criação incondicionalmente. Não pede nada para si mesmo, pois ele é eternamente autocriador, sendo o pulsar do coração do Supremo. O amor é dono de tudo e só está interessado em fazer funcionar por completo o plano da perfeição. Então, ele é um constante derramar de si mesmo. Não torna conhecimento do que foi dado no passado, mas recebe sua alegria e mantém seu equilíbrio pelo fluir de si mesmo. Por estar essa perfeição contida no amor, fluindo eternamente, é incapaz de registrar qualquer coisa que seja contrária à sua perfeição. O amor, sozinho, é a base da harmonia e o correto uso de toda a energia da vida. Na experiência humana, o amor cresce dentro de um desejo de dar, sempre dar, toda a paz e harmonia do indivíduo para o resto da criação. Bom, com essas palavras é fácil entender por que o terceiro raio é o raio do amor, porque é o raio do Espírito Santo e porque o Espírito Santo é o corpo de Deus. Porque essa manifestação é a manifestação divina em tudo que há no universo, tudo que nós vemos é a manifestação divina precipitada através da atividade do terceiro raio, através da atividade do amor. E é por isso que o sentimento ele faz vir à manifestação o que foi criado com a mente. Em termos bem simples, o Pai, que seria o primeiro raio, o raio azul, é a ideia inicial. O segundo raio, a mente. Em termos bem simples e filosóficos, o primeiro raio, que é o raio azul, é o Pai, seria a ideia criadora. O terceiro raio, que é o raio do amor, que é a chama rosa, é o sentimento, que é a manifestação divina. O sentimento, junto com o pensamento, cria o que? O Filho, que é o segundo raio. Que na tríade da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, é esta concepção. É o pensamento com o sentimento que traz a manifestação, a precipitação das coisas, a precipitação da vida, que traz o Filho manifestado, o Cristo. Prosseguindo. A eterna juventude é a chama de Deus habitando no corpo do homem, a dádiva de si mesmo, do Pai e a sua criação.
A mocidade e a beleza, tanto do corpo como do espírito, só podem ser permanentemente conservadas pelos indivíduos que são bastante fortes para impedir a entrada da discórdia, e aquele que assim o faz pode expressar e expressará a perfeição, mantendo-a. Quando paz, amor e luz não habitam dentro dos pensamentos e sentimentos de um ser humano, nenhuma soma de esforços físicos podem conservar o eu externo expressando juventude e beleza. Estas existem eternamente dentro da chama do Deus, que é o eu divino de todo indivíduo. Qualquer discórdia que o eu exterior permitir prorromper através do pensamento e do sentimento, aquele instante é estampado na carne do corpo físico. Juventude eterna e beleza são autocriadas e para sempre autoexistentes dentro da chama da vida de Deus em cada ser humano. Este é o plano de Deus para manifestar sua perfeição dentro do mundo da forma e mantê-la para todo sempre. Juventude, beleza e perfeição são atributos do amor que é o eu divino e está continuamente derramando em seu coração, em sua criação. No íntimo de cada indivíduo está colocado o poder, bem como os meios de manter e aumentar essa perfeita e sempre expansiva atividade da criação. O poder de realização é a energia do eu divino em cada ser humano que nasce no mundo. Está sempre ativa em todos os momentos, em vossa mente, em vosso corpo e em vosso ambiente. Não há um instante em que essa poderosa energia não esteja fluindo através de cada indivíduo. Tendes o privilégio de qualificá-la como vos aprouver, ao comando de vosso livre-arbítrio, por meio do pensamento e do sentimento conscientemente dirigidos. O pensamento é a única coisa no universo que pode criar vibração, e pela vibração dais a essa energia sempre fluente a qualidade que desejais manifestar em vossa vida ou em vosso mundo. Essa ilimitada, inteligente e radiante energia flui incessantemente através de vosso sistema nervoso e é a eterna vida e vitalidade na corrente sanguínea correndo em vossas veias. É uma atividade toda poderosa, onipresente e inteligente que vos é dada pelo Pai, o princípio divino da vida, para ser conscientemente dirigida de acordo com vosso livre-arbítrio. A inteligência real, que tudo usa de modo construtivo, vem somente de dentro do princípio de Deus, a chama de vida, e não é mera atividade do intelecto. Verdadeira inteligência, sabedoria ou conhecimento de Deus, e isto não pensa nem pode pensar maus pensamentos. Maus pensamentos provêm somente de impressões causadas no intelecto pelo mundo que cerca o indivíduo. Se os homens distinguissem entre seus próprios pensamentos, isto é, pensamento de dentro da chama de Deus, e as sugestões arremessadas pelos intelectos de outras pessoas, incluindo as impressões dos sentimentos, que só consideram as aparências, seriam capazes de evitar todas as atividades e condições discordantes no mundo da experiência. A luz interior, a chama de Deus dentro de cada um é o critério, padrão de perfeição, pelo qual todos os pensamentos e sentimentos que vêm até nós através dos 5 sentidos deveriam ser testados. Ninguém pode manter seus pensamentos e sentimentos qualificados com perfeição se não for a fonte de perfeição, porque esta qualidade e atividade só habitam dentro da chama de Deus. Esta é a necessidade que tem o indivíduo de meditar sobre a luz de Deus dentro de si mesmo, e com ela se manter em comunhão. A essência pura da vida não só vos dará e conservará a eterna juventude e beleza do corpo, como também vos tornará capaz de manter perfeito equilíbrio entre vosso Deus interno e o eu externo ou eu pessoal. De fato, essa pura energia de vida é o poder do eu externo para manter conexão com sua fonte divina, o Deus interno.
Na realidade, esses dois são um, exceto quando o intelecto ou atividade externa da mente, a consciência sensorial, aceita a imperfeição, desarmonia, deficiência, ou se julga uma criação à parte da onipotente presença da vida. Se a consciência dos sentidos se considera alguma coisa separada de Deus, perfeição, então essa condição é estabelecida para ele, porque aquilo que a perfeição sensorial julga estar dentro do seu mundo, o mundo lhe devolve. Quando alguém permite que uma ideia de imperfeição ou separação de Deus ocupe sua atenção e, portanto, sua mente, uma condição correspondente a esta começa a expressar-se no seu corpo e no seu meio ambiente. Isto leva a pessoa a se sentir uma entidade à parte de sua fonte. No momento em que se acredita separada de Deus, pensa que sua vida, sua inteligência, seu poder têm princípio e têm fim. A vida sempre foi, é agora e sempre será. Ninguém pode, na realidade, destruir a vida através de várias atividades no mundo mental e no mundo físico. A forma pode ser desintegrada ou temporariamente demolida, mas a consciência do indivíduo é eterna. Pode controlar toda a substância, onde quer que esta se manifeste. Quando a vida divina interior é admitida como a toda sábia, doadora e autora de todo o bem na criação. Eu vos digo a verdade quando declaro que é somente uma fonte de todo o bem Deus. O reconhecimento consciente e a aceitação dessa verdade, admitidos e mantidos pela atividade externa da mente, não 2 ou 3 vezes por dia, mas a cada momento, seja qual for a ocupação do eu exterior, tornarão qualquer pessoa capaz de expressar sua perfeita liberdade e seu domínio sobre todas as coisas humanas. Para a maioria das pessoas, o que foi dito soa dificilmente, porque viveram tantos séculos separadas de Deus, enquanto que em todos os instantes de todos os dias estão usando a vida de Deus, energia de Deus, substância de Deus, atividade de Deus em tudo que pensam e fazem, sem refletir sobre isso. Entretanto, é necessária a aceitação consciente deste fato pela mente exterior e a orientação engenhosa para libertar seu poder pleno através do eu pessoal. Reconhecimento, diretriz consciente e uso construtivo da energia divina, mantidos no íntimo constantemente, constituem o caminho da perfeição, mestria e domínio sobre todas as coisas da terra, incluindo o controle consciente de todas as forças naturais. O ensinamento que vos dei, se mantido, destruirá completamente todas as falsas crenças. A rapidez do resultado depende de como constante, persistente e profundamente sentirdes e vos associardes ao vosso Deus interno. Ao atingir a mestria ou adeptado, o controle consciente de toda a força e o manejo da substância dependem primeiro do reconhecimento do vosso ser divino individual. Segundo, da perfeita calma de sentimentos, a despeito de qualquer circunstância. Terceiro, deve-se estar acima de toda sensação de fazer mau uso do poder. Aquietação de todas as emoções, sob o comando da vontade consciente é imperativa e é uma exigência incondicional ao adepto que queira alcançar o domínio. Isto não significa de modo algum uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma aquietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental, porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Esta característica é a energia do tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente.
para a realização de algo construtivo, até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada, o indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta-se se alcança um nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade, do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa, tão constantemente sobre a verdade, que ele aceita na íntegra em seus sentimentos. E sentimento é o próprio Deus energia liberado, que manifesta a verdade afirmada. E aqui um outro parênteses, quando ele diz afirmação, é o trabalho com os decretos. Você ficar repetindo decretos, as orações, as falas, aonde você vai manifestar aquilo que você está dizendo. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo a um ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma, que perde a consciência dela como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, fala porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante leva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração a palavra falada começa a produzir atividade instantânea. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como Jardim do Éden. Éden ou Edom significa divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tem a permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência onissapiente, tornava-se nublada ou encoberta, e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sobre todas as formas, que ficaram ocultas e esquecidas daí por diante. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, e desse modo a manifestar aquilo que se dirigia sua atenção e em que mais pensava. Deliberada e conscientemente voltou as costas à perfeição e ao domínio de que fora dotado pelo Pai. No princípio, criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo, e o resultado disso foi naturalmente a imperfeição. Toda limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações, até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás, com toda a consciência, para a sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo que decidir olhar uma vez mais para a grande cópia cósmica de si mesmo. Ninguém neste mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e radiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico. Então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui um teste e uma oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja este ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado,
porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por esta razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, este é devido ao seu imenso poder de radiação.